O programa Momento Jurídico está na sede do AFOSEF, Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, e vamos conversar com o presidente da entidade, Carlos Demastini Duarte. Sempre uma satisfação muito grande de receber no programa, e já vamos falando a respeito de boas notícias para começar bem o ano. Os dois projetos de lei, 354 e 405/13, foram aprovados por unanimidade na Assembleia Legislativa pelos deputados. O que significa para a categoria esta aprovação dos dois projetos? Antes de mais nada, Jana, gostaria de dizer que é um prazer tê-los aqui na nossa casa, né? Geralmente nós nos encontramos em atividades, no Palácio. Em eventos, não é? Normalmente. Em eventos, na Assembleia Legislativa, enfim, por aí afora. E hoje, né, temos a grata satisfação de recebermos aqui a produção do programa Momento Jurídico. E, a importância desses projetos, ela está baseada que poucas vezes a categoria dos técnicos do Tesouro foi protagonista na elaboração de um projeto legislativo. Isto fez várias mãos, com a assessoria do secretário da Fazenda, Odir Tonnelier, seu secretário substituto, André Paiva, o subsecretário da Receita, enfim, com quem comanda a Casa Fazendária, e com a direção do Sindicato dos Técnicos do Tesouro, a FISVEC e Sindifisco. A importância dele está que eu, que tenho 32 anos de Secretaria da Fazenda, pela primeira vez vi um projeto que não envolvesse recursos, né, para as categorias, não são questões umbilicais, mas que tratam do interesse público e foram construídos de uma forma muito inteligente, muito correta, muito participativa e democrática. Isso abre portas na Secretaria da Fazenda para um ambiente de trabalho pacífico, onde o interesse público há de preponderar. O ganho disso é para o Estado do Rio Grande do Sul e, sobretudo, para a sociedade rio-grandense, né? Que nós aqui dos técnicos do Tesouro, do AFOSEF, sempre procuramos nos nortear acerca do interesse público, né? Nós temos que ser, como categoria fazendária, uma ferramenta da sociedade para que as demandas da sociedade sejam atendidas. Mas e o concurso público finalmente foi autorizado? Seria o primeiro passo para o governo honrar seu compromisso com a sociedade, presidente? Sim, estamos aguardando a sanção do PL 405, do PLC 405. É o projeto de lei complementar? O projeto de lei complementar está na Casa Civil, onde estivemos lá conversando com César Martins, que é o subchefe para assuntos legislativos, e provavelmente amanhã deve sair a sanção desse PLC, desta lei. Por quê? Depende desta sanção para que saia o edital para o concurso técnico do Tesouro, porque foi alterada o nome da categoria e o edital já contempla os técnicos tributários da Receita do Estado. Então, só por isso. Mas vários cursos já estão sendo ministrados para esse concurso. Preparatórios para o concurso, não é? Cursos preparatórios. E é realizado esse ano e tem a sinalização do secretário da Fazenda, Odir Tonnelier, da nomeação ainda este ano para o cargo técnico tributário. Qual a estimativa de vagas? 100 vagas. Queremos que sejam lotados esses novos colegas nos postos fiscais e turmas volantes, que estão com uma defasagem incrível. E naquele procedimento de combate à sonegação, à pirataria, à informalidade, o descaminho, a concorrência desleal. Qual a estratégia política, não sei se poderia estar acontecendo ou vai acontecer, para que
seja realizado este concurso quanto antes? Na verdade, nós temos a garantia do governador do estado, do secretário da Fazenda, do secretário adjunto, enfim, bastaria a palavra do secretário da Fazenda, né? Mas vários e vários deputados são avalistas desse processo. Foi realizada uma reunião conjunta de 5 comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Não tem notícia de outra na história que tenha havido isso, talvez no Pacto pelo Rio Grande, mas onde os deputados de todas as bancadas foram até o governador requerer a realização concurso para técnico do Tesouro. Então nós temos todas as garantias, né? O governador... Até que enfim, não é? É, verdade. O secretário... Nós acompanhamos essa luta, né, para que seja autorizado o concurso. O secretário é uma pessoa muito correta, muito sério, né? E certa feita nós assinamos um acordo onde ele diz: Demartini, eu vou te passar uma cópia desse acordo com a minha assinatura. Eu disse: secretário, por mim não é necessário. Eu acredito na sua palavra. Né? Nós temos uma relação assim muito cordial, conseguimos construir esse processo, está certo que já nos conhecíamos antes, mas na nossa posse nós o procuramos dizendo: olha, secretário, nós queremos dar outro encaminhamento para as discussões dentro da Secretaria da Fazenda. E com isso ele acordou de pronto, iniciou todo esse processo, onde nós tínhamos um conflito, passamos para um entendimento em pontos comuns, né? Preservando sempre o interesse público. Esse que é o mais importante, não é? Mas, Demartini, qual a importância da fiscalização ostensiva no que diz respeito à arrecadação do Estado e como ela está sendo realizada? Nós queremos pautar essa discussão junto a outras entidades a nível nacional. Não há país no mundo que tenha níveis de desenvolvimento altos com informalidade preponderante. Informalidade nas atividades econômicas e comerciais. Não existe, não existe. Qualquer exemplo que tu pegue de país desenvolvido, a informalidade lá chega ao máximo 3, 4%. Há estudos aqui no Brasil de entidades internacionais reconhecidas que ela chegaria a 50% das atividades econômicas nesse país. Isso é um problema que onera o cidadão comum, porque a carga tributária ela é alta em cima dos pobres, que não tem como fugir, né? Não tem como sonegar. Mas aqueles que têm a lei ao seu favor, têm os bons advogados, bons contadores, se esvaem pelos caminhos legais e pela sonegação de imposto. Imagina um edifício com 100 unidades no seu condomínio, onde 50 não pagam condomínio. O que isso acarreta? A despesa é a mesma. Significa que aqueles 50 outros que são adimplentes e pagam em dia, corretamente, vão pagar um condomínio em dobro. Serão prejudicados, certamente? Serão prejudicados. Isso ocorre no Brasil, onde os pobres e trabalhadores estão submetidos a uma carga violentíssima, enquanto os ricos pouco pagam ou nada pagam. Nós temos um trabalho aqui, é antigo, mas eu acho que ele ainda é atual, do início dos anos 2000, o trabalho da Receita Federal, onde atestava que das 500 maiores fortunas do Brasil, fortunas particulares, perante a Receita Federal, 250 estavam na condição de isentos. Olha, quem recebe um salário de 2.000 e poucos reais, contribui com o imposto de renda na fonte, onerando, né, tirando o dinheiro que poderia ser na educação, na saúde dos filhos, ele contribui para o bolo nacional. E aquele que ganha muito, não contribui. E não está sonegando. Ele está simplesmente utilizando as brechas da lei. Então nós queremos pautar essa discussão da fiscalização ostensiva, com o intuito
né, de termos uma política fiscal mais racional, mais justa, mais democrática. No teu entendimento, Demachini, a atual estrutura da Cefaz está afetando diretamente contribuintes, a arrecadação e a sociedade em geral? Nós há muitos tempos fazemos uma crítica à forma de atuação da Secretaria da Fazenda. Queremos aproveitar esse clima que nós construímos junto à administração tributária para que se discuta, né, alguns modelos, alguns métodos utilizados em outras unidades da Federação, pela Receita Federal, que pudessem ser utilizados aqui. Né? Hoje nós temos 2 categorias de nível superior na Secretaria da Fazenda, cada uma com suas atribuições, seus vencimentos, né, seus cargos. E se nós conseguirmos adotar uma estrutura que seja mais racional, mas seja mais presente da comunidade gaúcha, sim, todos sairiam ganhando. Todos sairiam ganhando. Seria o ideal, não é? Seria o ideal. E nós vamos lutar muito por isso. Tenho certeza. Muito obrigado por nos receber aqui na tua sala, na sede do AFOSEF, e que seja a tua gestão muito profícua. Começou bem e vai, ao longo do tempo, também muito bem. Cumprimentos. Obrigado, querida. Na verdade, é aquela história do diabo, né? O diabo sabe muito mais por velho do que por ser diabo. E o fato de já ter sido presidente nessa entidade... Já conhece bem, né? Ensinou algumas coisas e tivemos um mínimo de inteligência, né? E fora as questões da vida que vão nos lapidando, vão nos reservando. A vida ensina, quando faz a segunda vez, faz melhor que a primeira. Né? Tem que utilizar as energias nas grandes lutas e não nas picuinhas, né, o que a gente está procurando fazer. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, querida. Vamos conversar agora com Ademir Rosa Guedes, ex-presidente do AFOSEF, Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, que está em visita à entidade. Como o senhor está vendo estes projetos que estão sendo desenvolvidos nesta gestão, que começou agora com o Carlos Demachini Duarte e equipe? Inclusive o Carlos já participa desse projeto desde antes de ser presidente, né? Sim. Não importa, é o seguinte, é ratificar que a natureza dos projetos não admite, por exemplo, repercussão financeira. Isso remete ao fato de que, e vem comprovar, que sempre a FAFSEF se interessou por aquilo que atinge o interesse público, único e exclusivamente, ou principalmente. De sorte que esse projeto veio consolidar esse trabalho de muitos anos, trabalho que começou desde 87, em outras gestões também, e que encontrou no Carlos aquele condutor que precisava para dar o laço final e o desenlace desse processo. Pois é, e começando, né, a gestão com boas notícias, não é? Projetos de lei sendo aprovados e também a autorização do concurso público que há anos vem sendo reivindicado. Sem dúvida. E pela própria sociedade, né? Sim. A gente vê pelo meio empresarial o interesse também que existe nesse fato, porque é uma questão de equilíbrio. Se a fiscalização ela tem 2 aspectos. Um aspecto da fiscalização em si e a fiscalização ostensiva, que é muito necessária. Então, as provas da Receita Federal, da própria polícia atuando em frente e a Receita se recolhendo, a Receita Estadual se recolhendo desse aspecto importante, que é a da fiscalização ostensiva. Imagina se havia sonegação e descaminho. Quando tinha postos fiscais, imagina sem, né? É um convite... Não pode, né, ficar sem. Sem dúvida alguma. É um convite à transgressão mesmo, né? É verdade.
E cada ano piora, né, a situação com relação a todos os efeitos, né, que proporcionam contra a arrecadação, a não fiscalização. Exatamente. Inclusive, é difícil de se entender racionalmente, logicamente, esse fato. Porque a Fazenda existe para isso. Exatamente. A Receita Federal está demonstrando a toda hora, através de blitz e outros tipos de fiscalização. A própria Brigada Militar eventualmente descobre esses caminhos, imagina. E a Receita Estadual longe disso. Não dá para justificar. Né? Nós vamos torcer que tudo melhore, não é? Temos que torcer, o ano está iniciando e outras tantas notícias nós estaremos aqui passando para os nossos telespectadores. Foi um prazer recebê-lo no Momento Jurídico. Muito obrigado. Viu? Agora nós vamos então aos comerciais, em seguidinha a gente volta.